Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E hoje para fazermos um vídeo em que vamos analisar afinal como está a ser o ano de 2022 para o wrestling português. A verdade é que a pandemia basicamente colocou o wrestling nacional on hold. Ele já não estava de enorme saúde, a verdade é esta. De repente chegou-nos uma pandemia e a verdade é que o wrestling português parou por completo, como muitos dos wrestlings lá fora. A verdade é que 2022 viu o regresso do wrestling nacional aos rings. Passaram basicamente 8 meses e se calhar é necessário perceber como têm sido afinal estes 8 meses. Têm sido bons para o wrestling nacional? Têm sido... houve uma regressão em vez de evolução? É isso que vamos tentar perceber e de que forma vamos rever aqui o que foi feito por companhias nacionais e lutadores sediados em Portugal. Portanto, vamos esquecer os lutadores que estão lá fora. Falamos aqui do wrestling nacional em Portugal e no final, ou durante até esta review de tudo, basicamente o que se passou, vamos tentando perceber afinal o que em termos de conclusões, a que conclusões é que podemos chegar. Vamos fazê-lo durante o vídeo e depois também no final. Ora então, 2022 começava com uma péssima notícia. Começou com o falecimento de Lobo da Costa. Portanto, o Lobo da Costa faleceu no final de dezembro, quando nós começávamos o ano muito, muito mal. Mas o ano também iniciava em janeiro nos rings nacionais com o CTW Incidente Internacional 3. Neste evento, Lobo Ibérico venceu Rizzo num bom combate. Depois, Hendrix venceria The Student Abreu. Era a estreia de The Student Abreu em Portugal. Grandíssimo combate, um dos melhores combates no nosso país em 2022. E, portanto, Abreu estreava-se em grande. Claudia Bradstone vencia Maria de la Rosa. Maria de la Rosa que vinha muito cotada para este combate frente a Claudia Bradstone. O combate foi bastante razoável, não foi mau, não foi super também. Foi um bom combate. E Cláudia venceria Maria de la Rosa. No main event, em que tínhamos um combate pelo título europeu entre Red Eagle e o espanhol Ricky Barceló, por decisão de David Curl, este combate transformar-se-ia num tag que veria Red Eagle e Abreu defrontarem Ricky Barceló. E Hendrix foi também um bom combate e uma boa forma de terminar este CTW Incidente Internacional 3. Bom show, bom evento este do CTW. Um dos pontos positivos de 2022, as assistências. Mais um sold out para o CTW. Iria repetir-se durante o ano, exceto o ano depois no último evento, o Strike Force. Mas nós percebíamos aqui que o público português estava sedento de wrestling e realmente a Academia Recreativa da Ajuda encheu neste evento. Red Eagle anunciava também um seminário na Irlanda do Norte, o seu regresso à Espanha, portanto voltava aqui um pouco a normalidade do lutador Red Eagle. Ele levou consigo Abreu e Luís Mestre para estas digressões e, portanto, o que foi excelente. Também Claudia Bradstone anunciava a sua estreia na RCW de Espanha. Depois, o segundo show em Portugal foi o CTW Morte Súbita 2022, 3 meses depois, ou 2 meses e meio depois, a 12 de março. Se bem se lembram, nós teríamos, ou estavam anunciadas as DX e Mad Dog Max para este evento. Teríamos os títulos femininos da NWA em jogo, em cima de um ringue português, no ringue do CTW. Infelizmente, e isto é uma questão puramente de azar, as DX não conseguiram um voo para Lisboa. Houve complicações com os voos com o voo das DX. Ao mesmo tempo, Mad Dog Max testou positivo para o Covid e de repente o CTW vê-se sem os seus 2 combates principais. Neste evento, Abreu venceu Rick Salem num bom combate, não tão bom quanto o do Abreu frente ao Hendrix, mas num combate bastante razoável. Claudia Bradstone venceu Natalie Sykes, a Natalie Sykes
que eu diria decepcionou um bocadinho. Depois Lobo Ibérico a vencer com toda a justiça a morte súbita Rumble e Hendrix a tornar-se o novo campeão europeu do CTW, vencendo Red Eagle num excelente combate. E aqui tivemos neste CTW em morte súbita 2022 mais um bom show, mais um show sólido e mais um show com muito público, basicamente a confirmar esse regresso do público português aos rings nacionais. A 1 de Abril, dia das mentiras, o WP anunciava o seu regresso. Foi uma interrogação, foi uma jogada de marketing anunciar um regresso no dia das mentiras. Muitos pensaram que esse regresso não iria acontecer, mas iria mesmo acontecer a 15 de maio. Claudia Bradstone, aliás, o CTW anuncia também nesse dia um seminário com Tajiri e com os Saito Brothers, e temos também um anúncio posterior com o regresso da Hit Up a Portugal a 11 e 12 de junho. Ainda outro anúncio por parte do CTW, seminário com LJ Cleary a 14 de maio, e portanto tínhamos aqui o CTW basicamente a recuperar o seu calendário de seminário. CTW que sempre trouxe muitos lutadores estrangeiros e de muita qualidade a Portugal, e basicamente o CTW anunciava quase como um recuperar do seu calendário habitual de seminários. Claudia Bradstone anunciava também o seu regresso à Elite Wrestling Entertainment, portanto o seu regresso ao UK, para também por esta altura o regresso ao futuro ser finalmente confirmado. Era a 15 de maio o regresso do WP Wrestling Portugal. Também importante, a 30 de Abril o CTW esteve presente num evento massivo, o Revenge of the 90s. Esta aparição do CTW no Revenge of the 90s acabou por não ser muito divulgada, porque o Revenge of the 90s, é um evento em que os participantes só sabem onde é que vai ser o evento no próprio dia, portanto o CTW não o pôde anunciar. Agora foram milhares de pessoas, foi um evento muito importante para o CTW, um evento mainstream, onde o wrestling esteve presente até às tantas da manhã, e portanto importantíssimo este evento para o CTW. Também Super Kid Nelson Pereira anunciava o fim do seu retirement com um combate frente a Sexy Eddie no Child's Play, no Canadá, na Interspecies Wrestling, uma promotora que Super Kid sempre gostou muito. Foi aqui frente a Sexy Eddie que Super Kid marcou o seu regresso ao wrestling. Começávamos também a conhecer a nova geração de lutadores do WP. Foram-nos apresentados Damião, depois também Marcon Dias, o campeão nacional de Full Campo. Ele depois, mais à frente, ir-se a tornar campeão nacional de Full Campo, Paulo Knockout Cruz. Também Rafael Pedras era um dos novos nomes do WP Wrestling Portugal, o Mascarenhas e, por último, Roddy Flow. Eram estas as novas caras do WP. Passaram uma série de vinhetes, excelentes vídeos, excelentes vinhetes, que realmente acabaram por tornar o Rumo ao Futuro um show muito apetecido e que trouxe muita curiosidade na altura. Depois, a dar-se então o Rumo ao Futuro. Chegávamos a 15 de maio e chegávamos então ao Rumo ao Futuro com a maior assistência de sempre da história do WP. Era a confirmação, mais uma vez, de que há público para o wrestling nacional. O Shotokai completamente ao barrote para um evento onde logo no início o Paulo Knockout Cruz cospe na cara do campeão Bernardo Barreiros. Depois, no primeiro combate da tarde, Rafael Pedras a vencer Duarte Silva num excelente combate. Depois ainda o regresso apoteótico de Baltazar ao WP. Foi mesmo apoteótico para Marcon Dias depois vencer o artista formalmente conhecido
como Trindade, Damião a tornar-se o mais jovem campeão de wrestling em Portugal. Ele tornou-se o novo campeão de honra e tornou-se assim, repito, o mais jovem campeão de sempre da história do wrestling nacional. Roddy Flow venceria Artur Carvalho, o super guerreiro Artur Carvalho, que fez snap neste show. E por último, no main event, Bernardo Barreiros a vencer Paulo Knockout Cruz com o Roaring Elbow e a conseguir manter o título do WP, também num ótimo combate. Depois, o CTW iria anunciar o seu regresso ao Iberanime. O CTW trouxe consigo J4, o espanhol J4, e também o belga MBM para este evento, onde no primeiro dia Luís Mestre venceu MBM, depois Lobo Ibérico com vitória sobre Abreu, e no main event do primeiro dia Red Eagle e Claudia Bradstone a vencerem MBM e J4. Passávamos para o segundo dia, e no segundo dia Red Eagle venceria MBM, talvez no melhor combate de todo o fim de semana. Lobo Ibérico a vencer Luís Mestre, e no main event Lobo e J4 a vencerem Red Eagle e Claudia Bradstone. Lobo Ibérico saía deste fim de semana como o grande vencedor e continuaria a sua onda de vitórias, que, diga-se, dura até hoje. Baltazar, que depois de ter feito a aparição no WP, iria à Lucha Libre Barcelona. Baltazar daria um seminário, iria ministrar um seminário a 22 de maio, para no dia seguinte regressar finalmente aos rings, à ação em ringue, com uma vitória sobre o panamiano Vale Cuervo. A 27 e 28 de maio, o CTW, que tinha estado no Revival of the 90s, foi agora ao Revival of the 80s. Na Travessa da Boa Hora, o CTW esteve durante 2 dias num evento chamado Revival of the 80s. Portanto, o CTW a fazer todos os revivals possíveis e imaginários. Claudia Bradstone, que tinha, como dissemos há pouco, anunciado o seu regresso à AWE, perdeu o seu combate frente a Sapphire Reed na Elite Wrestling Entertainment num grandíssimo combate. Foi um grande combate entre Cláudia e Sapphire Reed. Ao mesmo tempo, por esta altura, Adonis, Tony de Portugal e Vitor Amaro mantinham uma rivalidade nas redes sociais que pensávamos nós iria ser resolvida nos rings da APW, mas vai ser resolvida noutro ringue. Já lá vamos. Depois, a 11 de julho, então o seminário da Hit Up na ajuda para no dia seguinte termos o CTW Strike Force. Era um Puroreso Style Show. A Academia Recreativa, aliás, o parque de estacionamento do Mercado da Ajuda não encheu, mas teve uma excelente casa. Foi o único show em 2022 que não teve lotação esgotada, mas ainda assim não nos podemos esquecer que o parque de estacionamento é possivelmente maior, até que tem mais lados, com mais público, maior do que a Academia Recreativa. Portanto, é possível que até se tenham vendido mais bilhetes. E neste evento, Red Eagle venceu Tamura, talvez no melhor opener em solo português em 2022. David Curl a anunciar que o título do CTW estava vago, ou está vago, uma ótima decisão. Neste evento também, Lobo Ibérico a vencer Luís Mestre num bom combate. Depois, Daisuke Kanehira a vencer a Abreu num grandíssimo combate, num ótimo combate, o combate do show. E no main event, Hendrix a reter o seu título europeu frente a Claudia Bradstone, depois de interferência de Lobo Ibérico. A 15 de junho é anunciado o MLW Face Off, é anunciado o regresso da MLW, da histórica MLW, ao wrestling português. MLW Face Off no próximo dia 11 de setembro. Também, como disse há pouco, por esta altura, em junho,
Paulo Knockout Cruz tornava-se campeão nacional de full campo e a 6 de julho decorreria então o seminário com Tajiri, um seminário muito concorrido por lutadores estrangeiros lá fora, lutadores portugueses que estão lá fora e que vieram ao seminário do Tajiri, lutadores de outras companhias que foram ao seminário do Tajiri, portanto, muito concorrido este seminário. Depois, eu disse aqui que não iria falar de lutadores no estrangeiro, portanto, neste caso da Killer Kelly, mas tenho que dar esta indicação. A 16 de julho foi publicado o Killer Kelly Desafia as Odds, um documentário sobre a história de Killer Kelly, que é possivelmente o melhor documentário, a melhor peça de vídeo alguma vez feita na história do wrestling português. E, portanto, apesar da Killer Kelly estar lá fora, isto é algo, esta peça é algo que beneficia e muito o wrestling nacional, porque quem vê esta peça percebe que se faz wrestling em Portugal com profissionalismo. Super Kid a vencer Sexy Eddie no Canadá no seu regresso, uma grande vitória para a 18 de julho começarem a ser então anunciados os combates para o MLW Face Off. Temos Chris Webber versus Golden Boy Santos pelo título mundial da Power of Wrestling. Depois Mad Dog versus Art Gore num Anything Goes. Também Michael Stu versus Stefan Stu versus Johnny Storm numa three-way. Leo Rossi versus Pegasus no Portuguese Wrestling Dream Match. Depois Adonis e Heidi Katrina frente a Claudia Bradstone e Vitor Amaro. E por último, Baltazar versus Tate Mayfair, uma estrela do NXT UK, que vem dia 11 de setembro ao MLW Face Off. Portanto, basicamente foi isto que se passou em Portugal. E portanto, eu acho que o maior ponto positivo que podemos tirar destes meses têm sido as assistências nos shows portugueses. E até me podem dizer, epá, ó Fontes, mas os shows têm tido 120, 130, 150 pessoas. Bem, antes a média eram 70, 80, 90 e, portanto, já passámos quase para o dobro. E isso é excelente. Eu já dei este exemplo muitas vezes. Se nós nos lembrarmos daquilo que é um jogo de basquete do Benfica, um jogo de hóquei do Sporting, um jogo de handball do Porto, contra equipas médias ou baixas, não mete mais de 300 pessoas. Portanto, se os maiores clubes portugueses, em tudo aquilo que não é futebol, não metem mais 300 pessoas, por que razão é que o wrestling havia de meter? E, portanto, a verdade é esta. Se nós tivermos constantemente shows com, eu diria, 150, se conseguirmos puxar estes 150 para 200, 250 pessoas, temos um business, temos um negócio. Nunca há de ser muito maior do que isto. A verdade é esta, porque não temos público em Portugal. Teria que existir uma total inversão daquilo que é a mentalidade do português e não há indícios de que isso aconteça. Portanto, o que podemos fazer é tentar puxar estes 150 de média para 200, 250 e com isto temos um business, temos um negócio que rende. E, portanto, eu penso que este terá sido o principal indício positivo. Também a apresentação de uma nova geração de lutadores. Não sei se repararam, mas em anos anteriores nós tivemos anos consecutivos em que não tivemos nenhum lutador a estrear-se. Zero. Nestes 8 meses nós já vamos em 8 lutadores que se estrearam, desde Luís Mestre, Abreu, Marcon Dias, Roddy Flow, Rafael Pedras, Knockout, Damião, se me esqueci, Mascarenhas. Portanto, temos aqui uma nova geração de lutadores, naturalmente que nem todos tentarão fazer carreira lá fora, nem todos serão excelentes de certeza, mas como em qualquer geração vão sair daqui talentos. E portanto, termos para já tantas estreias, é quase uma estreia por mês em média, é excelente
e também um dos pontos principais positivos deste mês, deste ano. A qualidade dos eventos é outro dos pontos positivos. Todos os eventos foram bons em qualidade. E quando digo bons, são realmente bons. É lógico que o nosso ponto de comparação nunca é a WWE ou a AEW ou sequer a WXW ou a Progress. Não são esses os nossos pontos de comparação. Para aquilo que é a dimensão do wrestling português, todos os shows foram ótimos. Até o show do WP, que por ser feito por uma série de estreantes, tinha tudo para não ser excelente, foi ótimo. E, portanto, os shows do CTW têm sido ótimos. E é por isso que as pessoas têm voltado. As pessoas percebem, o público percebe que realmente há qualidade em ringue. A produção, naturalmente, que ainda não é sequer boa, mas vai avançando. Agora, eu também já repeti isto inúmeras vezes, quem vai assistir a um show do wrestling nacional dá, por mais do que bem empregue, o dinheiro do seu bilhete. E isso é o que conta. É nós entrarmos no evento, sairmos do evento e dizermos: estas 2 horas que aqui passei foram muito bem passadas. E isso tem acontecido basicamente em todos os shows nacionais. Outro ponto positivo, mas que mistura aqui um pouco de negativo. É certo que vamos ter CTW e IWP a partir de outubro. Isso é certo. Portanto, até outubro nós não teremos wrestling em Portugal. Em outubro e em... Desculpem-me. A partir de outubro é certo que o CTW regressa. E eu diria que também é certo, apesar de ainda não haver uma decisão oficial, eu diria que também é certo que o WP regressa depois do sucesso do Rumo ao Futuro. Falta saber em relação à MLW o que vai acontecer. A MLW vai regressar, como vocês sabem, em setembro. E a continuação da MLW nos shows nacionais está muito dependente de vocês. Portanto, se existir público para shows da MLW, e a MLW tem condições que possivelmente muitas outras companhias nacionais não têm, nós provavelmente vamos ter shows na Madeira, vamos ter shows nos Açores, vamos ter shows em todo o país, porque a MLW consegue chegar a todo o país. Mas para isso é preciso que o MLW Face Off resulte. E daqui faço o meu apelo: se gostam de wrestling nacional, ajudem o wrestling nacional, apareçam no dia 11 de setembro na Arena de Pai Pires, porque ao aparecerem não estão apenas a ver um show de wrestling, estão realmente a ajudar o wrestling nacional a evoluir e a termos mais uma companhia no nosso cenário. Porque, e digo eu mais uma companhia, porque o primeiro ponto negativo deste ano tem sido o não regresso ou a ausência da APW, que depois da pandemia ainda não regressou. A APW é uma companhia grande demais para deixar de fazer shows. Já teve ausências e ausências de períodos grandes, mas regressou sempre porque tem esta aura mítica no wrestling português. Portanto, temos que aguardar com paciência que a APW volte aos shows, regresse aos shows. Esperemos que não demore por aí além. Por outro lado, outro ponto negativo, o facto da pandemia acabar por ter interrompido a carreira de vários lutadores nacionais lá fora, ou de alguns lutadores nacionais lá fora. Baltazar levava uma carreira no estrangeiro, basicamente ele ficará por Portugal à partida. Golden Boy Santos saiu da WXW. Killer Kelly teve aqui aquele problema com a sua saúde mental, está agora a voltar e com muito sucesso. Shana também interrompeu aqui a sua carreira e vai fazendo um show aqui e ali, mas ainda não há certeza que volte em força e, portanto, David Francisco está neste momento lesionado, tinha tido outra lesão anterior, portanto, não está a ser um bom ano para David Francisco e, portanto, em relação àquilo que é o wrestling internacional, os lutadores portugueses no estrangeiro, existem aqui uma série de interrogações. É lógico que o facto de não lutarem no estrangeiro faz com que muitos destes lutadores
possivelmente lutem em Portugal e ajudem a evoluir o wrestling português. Portanto, por aí é bom. Agora, para a ambição destes lutadores, de alguns dos que falei, naturalmente que não é bom não voltarem ao estrangeiro. Vamos ver como evolui essa situação. Por último, o verão, outro ponto negativo, o facto de, mais uma vez, não termos wrestling português no verão. Vamos ter o MLW Face-Off em setembro, ainda se considera verão, mas habitualmente o wrestling nacional para por completo no verão. Seria algo que também, se algum dia for possível, a corrigir, mas felizmente este ano temos MLW Face-Off a 11 de setembro e, portanto, somando todas estas conclusões, 2022 tem sido um ano feliz para o wrestling nacional. Eu diria que tem sido um ano bastante razoável. Diria que numa definição de 1 a 5, numa nota de 1 a 5, eu daria 3,5 ao ano de 2022. Estão em falta ainda aqui alguns aspectos, como expliquei. A APW ainda não regressou, a MLW ainda não fez o seu primeiro show, portanto, há aqui muitas interrogações. O próprio WP só fez um show. Portanto, há aqui muitas interrogações. No entanto, os indicadores são muito bons. Grandes shows. O CTW já fez vários shows, todos de ótima qualidade. Repito, o rumo ao futuro do WP, ótima qualidade. O MLW Face-Off tem tudo para ter ótima qualidade e, portanto, temos aqui bons indicadores para termos um bom final de 2022 e então, aí sim, analisarmos todo o ano e percebermos, afinal, o que foi 2022 para o wrestling português. Por hoje é tudo, ou por esta semana é tudo. Nós voltamos então para a semana. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.